estava discutindo na aula passada a respeito dos circuitos limitadores, tá? Então, continuando aí, é um assunto correlato que envolve a realimentação dos amplificadores operacionais com diodo, tá? A finalidade não é de limitar a resposta do sinal, tá? Mas fazer a retificação do sinal de entrada, tá? Então, que eles chamam de retificador de precisão. Então, eu já coloquei essa parte no Moodle, tá? Então, eu vou compartilhar aqui. Consegue ver aí o PowerPoint, Leonardo? Ok. Então, os circuitos que eu vou discutir com vocês aí é a parte de conversão CACC, tá? Do ponto de vista dos amplificadores operacionais, tá? E depois a parte de filtros ativos. Então, a parte de conversão CACC aqui, então, uma breve introdução aqui, né? O circuito retificador a diodo tradicional, né? É usando o retificador, o diodo retificador, né? E colocando aqui uma carga, então, em cima desse circuito aqui, né? Eu vou ter, então, nessa representação que eles chamam de retificador em meia onda, né? Porque só metade do semiciclo da onda de entrada VI é jogada na carga lá, para ver zero. Então, neste caso aqui, né, só o semiciclo positivo está sendo passado aqui para a carga, né? Se eu inverter a polaridade do diodo, né, só o semiciclo negativo passaria então para cá. De qualquer forma, nós temos um problema aqui neste retificador, que é por conta de que a saída em V0 aqui não é exatamente o valor da entrada VI aqui, né? Ela tem uma diferença aqui de amplitude que é dada por conta aqui deste diodo ali, né? Que tem uma barreira de junção ali cuja tensão não é nula. Então, a saída aqui em amplitude, aqui o pico, né? Seria a tensão V o pico de VI, né? Menos o VD, que seria a tensão da junção do diodo. Se eu pegar e colocar um retificador em onda completa, né? Então eu vou fazer uso de uma ponte de diodos aí, né? Então o que que vai acontecer, né? Agora não um diodo vai conduzir, mas dois diodos, né, vão conduzir, né? Dois no semiciclo positivo e dois no semiciclo negativo. A saída V0, ela então utiliza os dois, né, usando a ponte de diodo, né, ela utiliza os dois semiciclos da forma de onda, né, porém, o pico na saída aqui de V0 não vai ser exatamente o pico da tensão de entrada, o VI, né, mas vai ser este valor V descontado não um VD, mas agora dois VD, por conta de que dois diodos vão estar conduzindo ora num sentido, ora no outro sentido. Tá? Então, desse ponto de vista, piorou um pouco a situação. Bueno, quando o cara quer converter um sinal CA em CC, né, aqui eu tenho do lado de cá um sinal CA e do lado de cá eu tenho um sinal pulsante. Ele ainda não é um conversor, não é um sinal CC, né? Então o que o cara faz? O cara acrescenta ali um capacitor de filtro ali na saída, tá?
E a função desse capacitor é suprir a carga com corrente, né? Toda vez que um diodo, no caso do retificador em meia onda ali, tá? Ou no caso, dois diodos, no caso do retificador em onda completa, né? Então, ele serve para suprir a corrente em cima da carga, né? Quando o diodo não tiver conduzindo. De qualquer forma, a tensão em cima da carga, o V0, né? Não vai ser exatamente igual ao VI, né? Vai ser a tensão de pico na entrada menos o VD, no caso do retificador em meia onda, né? Ou menos 2 VD, no caso do retificador em onda completa. Então, o capacitor aqui só está sendo utilizado para manter, né? Para fazer então que a saída, que tanto um jeito quanto o outro é uma saída pulsada, né? Virar então um sinal constante. Bom, esses circuitos retificadores, tanto em onda completa quanto em meia onda, né? Meia onda e onda completa, né? Tanto esse um quanto o outro, eles são extensamente utilizados em circuitos de alimentação, né? E nesses circuitos de alimentação, a tensão VI, ela é bem maior ou muito maior do que a tensão da junção do diodo. Então, o fato de na saída ter uma tensão descontada desse VD, por conta do VI ser uma tensão muito grande, né? A gente acaba desprezando este fato, né? Então, não é uma questão de preocupação, tá? Mas tem situações, né, e na instrumentação acontece bastante essa situação. Uh, Existem situações, então, que o sinal que a gente vai retificar ele pode ter um valor muito próximo a VD ou até às vezes menor do que o próprio valor do VD. Então, como é que a gente vai trabalhar, né, nessa situação, né? Quando aqui tem 10 volts e aqui é 0,7, a diferença aqui não é tão significativa, né? Agora, se aqui for 1 e aqui é 0,7, bom, aí o erro é bem grande, né? Então, nessas situações, né, eu vou ter que dar um jeito de corrigir, né, de cancelar, de minimizar ou de eliminar, né, essa tensão da junção do diodo, né? Então, eu vou ter que montar um circuito, né, que me permita fazer esse tipo de ajuste. E isso é feito, então, né, utilizando um amplificador operacional e realimentando esse amplificador operacional com o diodo. Então, por isso que eu falei que era uma continuação do que a gente estava vendo na aula passada, que eram os circuitos limitadores, né, que eles usavam o diodo ali para realimentação do amplificador operacional, mas cuja função era diferente. Tá? Nesse caso aqui, eu não quero limitar a resposta, eu simplesmente quero cancelar a tensão na junção do diodo. Então, existem vários circuitos, eu vou mostrar alguns aí para vocês, que permitem que se faça isso. Tá? Então, eles chamam isso de retificador de precisão, tá? Ou poderia até dizer, né, que é um retificador ideal, né, que é o caso de um diodo que conduz ou não, né, simplesmente tendo uma tensão positiva sobre ele, né? Ou seja, não tendo essa tensão VD que aparece, né, que não tem como remover, né, do circuito, mas tem como minimizar utilizando então um amplificador operacional. Então, se eu montar um circuito como esse aqui que está apresentando aqui, né, então se a tensão VI for maior do que zero, né, o que vai acontecer? O diodo vai conduzir, né,
Fazendo isso, ele dá um curto aqui em cima do amplificador operacional, né? E a tensão, então, na saída aqui, a tensão em cima aqui do VR, né? Por conta dessa realimentação aqui, que está entre a entrada inversora e a saída, vamos dizer, do meu circuito, e por conta aqui do curto virtual, né? Vai fazer com que o amplificador operacional force aqui na saída aqui do amplificador, né? Eu tenho um curto virtual, né? Então o VI que está aqui aparece aqui também, né? Se ele é VI aqui, né? Ele é VI aqui também nesse ponto. Então o único jeito desse aqui ser VI, né? E se eu tenho aqui então um elemento que impõe aqui uma tensão ali, VD, entre o terminal de saída e o ponto VR aqui, né, que é o ponto que tem a realimentação do amplificador operacional, né, o único jeito de acontecer isso é que o V0, né, vai acrescentar exatamente essa tensão VD, para que descontada essa tensão VD, aqui nesse ponto tem exatamente a mesma tensão aqui do curto virtual, né, e portanto, né, o VR vai ser igual, exatamente igual à tensão VI, tá? Por conta, então, de que o V0 vai acrescentar, então, essa tensão para ela ser cancelada e, nesse ponto, aparecer exatamente a tensão igual à entrada. E quando o VI for negativo, né, quando for menor do que zero, o que vai acontecer? O diodo agora vai ficar reversamente polarizado, você vai ter aqui pelo curto virtual aqui a tensão VI, mas por conta de que aqui não vai ter corrente, né, porque não circula corrente aqui pelo pino do amplificador operacional, a corrente que vai em direção à carga, né, é a mesma corrente que sai aqui desse pino, que é nada, né, que é zero, vezes então uma resistência E, vai dar então uma tensão igual a zero. Ou seja, quando a tensão for negativa, tem a tensão VI, mas por conta da corrente aqui, ela é nula, né? Acaba que essa tensão aqui se impõe, então, igual a 0 volts. Então, ora ele conduz, ora ele não conduz, ou seja, ele se comporta aí, então, como um circuito retificador. Um outro circuito que eu posso ter, um outro exemplo, né, de circuito retificador de precisão, né, que o pessoal classifica aí também como um retificador em meia onda de precisão, utiliza um circuito até é um pouco mais complicado aí, tá? Porém, tem um funcionamento semelhante a esse cara aqui. Tá? Esse aqui usa um amplificador inversor, e esse aqui usa um amplificador do tipo buffer para fazer a retificação do sinal. Então, esse aqui usa então um amplificador inversor, 2 diodos, né? E a minha carga aqui, então, vai receber então o sinal como resposta aí desse amplificador. No semiciclo positivo, o que vai acontecer? Uma corrente sai aqui da fonte VI, né, e vai em direção aqui ao curto virtual, né? Tem um zero aqui, ele aparece aqui também, né? Então a corrente sai aqui do VI e vai até esse terminal aqui. Então a corrente I, nesse sentido agora da esquerda para a direita, né, vai ser a tensão VI dividido ali pelo valor do R, né? No caso ali, no exemplo ali, 10 quilômetros. Então, se a tensão é positiva e a corrente vai nesse sentido, vejam, esse diodo está diretamente polarizado, né? Se a corrente viesse por aqui, ó, vocês veriam que ela tentaria entrar aqui pelo diodo, né? E aí então o diodo está reversamente polarizado. Então a gente vai dizer que na situação em que VI é positivo,
vai correr só por esse diodo aqui, porque se a corrente viesse por aqui, ela teria que polarizar o diodo no sentido reverso, né? Então a gente vai dizer que o D1 é on e o D2 é off, né? Então o D1 está conduzindo e o D2 está aberto. Se o D2 está aberto, né? Então o que vai acontecer, né? Não vai ter corrente saindo aqui por esse terminal e nem vai ter corrente aqui circulando por esse resistor. Se não tem corrente nem saindo por aqui, nem circulando por lá, a corrente que vai passar aqui em cima da carga também vai ser nula, né? Então, se eu tenho zero de corrente vezes uma resistência, eu vou ter uma tensão igual a zero volts ali na minha carga. Então, no semiciclo positivo, né? No semiciclo positivo, a tensão, semiciclo positivo do VI, né? A tensão igual no VR é nulo, é 0 volts. Quando o VI é negativo, o que vai acontecer? A corrente agora sai desse ponto e vai em direção à fonte de tensão, né? Porque aqui é 0 volts, se a tensão é negativa, esse ponto é mais positivo do que o VI, e a corrente, então, é no sentido reverso. Se a corrente é no sentido reverso, ela é do V0 indo em direção a esse nó aqui. Do V0 indo em direção a esse nó, teria que passar aqui por esse diodo, né, de forma reversa. Então, nessa situação em que VI é negativo, o diodo D1 vai estar aberto, né? E o diodo D2, ó, vai estar conduzindo agora, né? Porque sai do V0 e vai em direção ao curto virtual. Então, se tem corrente passando aqui nesse sentido pelo diodo, né? O que vai acontecer, né? Vai surgir, então, uma tensão aqui em cima da carga, né? Que vai ser a tensão que eu quero determinar aqui, o VR. Bueno, se quando eu aplico aqui, né, uma tensão, né, o ganho desse amplificador, né, é menos R2 por R1, né? Ou seja, a tensão aqui vai ser negativa VI, né? Vezes menos 1, né? Vai surgir aqui na tensão, a tensão aqui nesse ponto, né? Exatamente o valor de VI, né? Só multiplicado por menos 1, ou seja, vai surgir uma tensão positiva, né? De amplitude VI, que é o semiciclo agora negativo, que é invertido pelo aquele amplificador. O que vai acontecer? Na saída do V0, ele vai ter exatamente essa tensão VI acrescentada dessa tensão de D2, para que, descontada a tensão de D2, né, neste ponto aqui, dê exatamente o valor de VI, né, e essa é a tensão, então, que vai ser apresentada na carga. Né? Então, o V0 vai ficar menos VI menos D2, com mais D2 vai ficar igual a menos VI. Então, a corrente que passa por esse resistor aqui, né, que é VI dividido por R, vai ser exatamente a tensão que aparece aqui nesse resistor, que vai ser VI dividido por R, ou seja, deste ponto para esse ponto tem que ter a mesma tensão que desse ponto para este ponto aqui. Então, o único jeito de acontecer isso é que o V0 tem que descontar essa tensão D2, né? Ou seja, ele vai diminuir o VD do diodo D2, de tal sorte que depois de acrescentada essa tensão, aqui neste ponto, dê exatamente a tensão VI. Ou seja, eu tenho então aqui na saída um sinal retificado, né, cuja amplitude aqui de saída, né, faz, por conta dessa realimentação do amplificador operacional, desaparecer então o valor da tensão VD. Neste outro aqui eu não representei, mas acontece algo semelhante, né? Só que aqui é no semiciclo positivo ele conduz, e a saída é igual ao VI,
E no semiciclo negativo, ele não conduz, então fica cortado. Depois eu faço ali a simulação no Tina, dá para ver direitinho. Ok? Um outro exemplo, Ok. Se eu quiser inverter, né, eu quero fazer um retificador agora com saída negativa, né, poderia ser também, né, basta inverter os diodos, né, pessoal. Então, se o semiciclo é positivo, a corrente estaria indo neste sentido aqui, né? Aí o que vai acontecer? Esse diodo aqui vai estar aberto, né? Porque a corrente tentaria passar ele no sentido reverso. E aí, então, a corrente que passa por esse resistor, ela só tem um caminho aqui para passar, né? Que é esse aqui do nó do curto virtual em direção aqui ao V0, né? Então a corrente que passa por esse resistor é exatamente igual à tensão que passa por este resistor aqui. Ora, se aqui eu tenho o zero virtual, né? Então a tensão aqui neste ponto, né, vai ser esta resistência vezes a corrente que está circulando aqui. Então, vai aparecer aqui na saída, né, a tensão igual à da entrada, só invertida o sinal, né, porque se a corrente passa nesse sentido aqui, né, ela polariza com positivo aqui no resistor e negativo aqui na saída do resistor. Então, o V0 é menos VI. Então, quando o VI é positivo, né, o V0, né, aqui seria o VR, na verdade, tá, pessoal? Tá errado aqui a expressão. Aqui, então, o VI é positivo e o VR vai ficar negativo. No semiciclo inverso, né, quando o VI é negativo, o que vai acontecer? A corrente vem nesse sentido agora, né, nesse sentido, então a corrente teria que sair do V0 e ir por esse nó, aí esse diodo aqui bloqueia, né, ou seja, ele vai abrir aqui, né? E a corrente, então, sai desse V0 e vai em direção ao nó por meio desse diodo D2 aqui. Então, desculpe, D1 aqui. Então, o D1 conduz e o D2 abre. Como não passa corrente por aqui, né? Porque se toda a corrente está passando por esse nó, então nenhuma corrente está passando por aqui. Se não sai nenhuma corrente por aqui, também não vem nenhuma corrente para a carga, né? E como VR é a corrente na carga vezes a resistência da carga, então eu vou ter que dar 0 volts aqui na saída. Então aqui é VR versus T, tá, pessoal? Depois eu corrijo ali para vocês. Um outro exemplo aqui, né, que a gente pode ter, né, seria o retificador em onda completa, né? Que é basicamente o primeiro circuito aqui, que eu mostrei aqui para vocês, né? Acrescentado de um amplificador, ora um amplificador inversor, ora um amplificador não inversor, depende do ponto de vista. Como aqui eu estou aplicando sinal nas duas entradas do amplificador, eu tenho que fazer o teorema da superposição. Como é que a gente faz isso? A gente aterra aqui a entrada em mais aqui e vê como que esse amplificador se comporta aplicando o sinal VI aqui na saída VE. Então a gente vai ver que nessa situação ali é um amplificador com ganho -1, já que essa resistência é igual a essa resistência. Então, se o VI é positivo, ó, a resposta aqui, né, com ganho -1, né, seria o sinal de entrada invertido, né, 180 graus. Tá? E a saída agora, na segunda condição do teorema da superposição, eu mato aqui, eu aterro esse pino aqui do resistor e vejo a tensão que aparece aqui na entrada agora de um amplificador não inversor.
O ganho desse amplificador não inversor é 1 mais essa resistência dividido por essa, ou seja, o ganho desse amplificador é igual a 2. Ele vai multiplicar por 2 a resposta deste circuito aqui. A resposta desse circuito aqui é uma saída V, né, de amplitude V, né, no semiciclo positivo e 0 no semiciclo negativo. Só que como esse cara aqui multiplica por 2, então ela vai dar 2V no semiciclo positivo e 0 no semiciclo negativo. Quando eu junto as duas respostas, é a soma desta função aqui com esta função aqui. O que que dá 2V com menos V? Dá V. E o que que dá 2 vezes 0 mais V? Dá V. Ou seja, em VR, na saída aqui do meu circuito, eu vou ter então um retificador agora em onda completa. Então, com apenas um diodo, né, e com 2 amplificadores operacionais, eu consigo fazer uma retificação em onda completa. Ok? Ficou claro aí, pessoal? Positivo, professor. Muito bem. Se eu quiser fazer, então, um conversor CACC, né, então eu vou usar um desses circuitos. Eu vou usar o mais simples aqui para exemplificar, né? Então, um único amplificador operacional, um diodo. Assim como no primeiro retificador eu tenho que botar um capacitor de filtro e tem uma carga associada a este circuito aí. Então, passando aqui, né, esse circuito por esse retificador, o que vai acontecer? Se o meu capacitor for muito grande, né, esta linha deveria ser uma linha reta. Mas por conta dele ser limitado, né, o efeito da carga faz com que essa tensão comece a declinar. Né? No primeiro momento, o sinal que aparece aqui no VI vai fazer com que o capacitor se carregue. Né? No momento em que esse sinal começar a diminuir no do VI, né, o que vai acontecer? A tensão armazenada então em cima do capacitor é que vai fornecer corrente para a minha carga. Como eu não tenho mais corrente sendo enviada para o capacitor, a carga do capacitor ao longo do tempo ela vai diminuir. Quanto maior for esse capacitor, menor vai ser esse efeito aqui, né, devido à minha resistência R. Eu posso melhorar este circuito, né, fazendo então uma realimentação, botando 2 amplificadores operacionais. Tá? Então eu vou colocar essa resistência para fazer com que esse diodo aqui tenha um caminho para conduzir corrente, né? Mas eu vou botar essa resistência de valor razoavelmente elevado e vou botar um capacitor aqui de valor suficientemente grande para a gente não ver esse efeito aqui do declínio da tensão ao longo do tempo. Então, se eu pegar e fizer esse arranjo aí dessa forma, e pegar então a saída desse circuito e passar por um circuito, um buffer, né? E realimentar da saída do buffer para a entrada aqui do meu amplificador operacional, né? Eu consigo compensar todos esses erros, né? De tal sorte que a tensão VR vai ser igual à tensão VI. E agora, pessoal, eu posso colocar uma carga aqui na saída do meu retificador e esta carga aqui não vai afetar a carga aqui do meu capacitor, né? Porque eu coloquei aqui um buffer entre o capacitor e a minha carga útil mesmo, né? Meu circuito que eu vou retirar, né, o sinal ali do meu retificador. Tá? Então, esse resistor aqui é só para fazer com que o diodo se polarize, que não é, vamos dizer, a carga efetiva do meu circuito. A carga efetiva está aqui.
E aí, então, por conta de eu ter uma relação entre um capacitor grande e uma resistência baixa, né? Então, essa linha aqui vai ficar, o sinal vai deixar de ficar pulsante, né? E vai ficar agora uma linha reta, ou seja, eu fiz, então, uma conversão de um sinal AC em um sinal DC, ok? Eu fiz aqui algumas simulações aí para mostrar aqui para vocês, né? Então, aqui está o o circuito retificador. Vejam, eu botei aqui na entrada do gerador aqui 2 volts e vejam a resposta. Ó. Dá bem certinho ali os 2 volts, ou seja, o VD aqui do diodo aqui sumiu aqui no circuito retificador. Tá? Então ele é um retificador em meia onda aqui nesse exemplo, né? E com a tensão aqui em cima desse ponto igual à tensão aqui da minha entrada. Tá? Então, eu consegui, né, com isso, implementar um retificador de precisão em meia onda. Aqui a meia onda invertida, né? Mudei ali, simplesmente inverti a polaridade dos diodos ali, né? Continua, o funcionamento é similar, né? E, de novo, né, a tensão na saída é exatamente a tensão que eu tenho na minha entrada. Aqui o exemplo do retificador aqui, para mostrar para vocês, nesse caso aqui, né, quando eu faço aqui o uso de um retificador usando um amplificador inversor, tá? Eu tenho que ter um cuidado, por isso que eu gosto de usar este circuito aqui, ao invés. Então, usando um único diodo aqui, não colocando um segundo diodo aqui para a corrente circular no momento em que esse diodo está aberto, deixando só um diodo aqui. Tem gente que bota isso aqui e diz que funciona, eu vou mostrar para vocês que não é bem assim, tá? Então, se vocês fizerem a implementação dessa forma, a resposta é sensível à resistência de carga aqui que vocês colocam aqui. Então, vejam, uma resistência aqui de valor baixo, né? Faz aparecer um semiciclo aqui, mas com amplitude menor. Se eu boto aqui um resistor de valor elevado, ó, vejam, em vez dele dar zero aqui, né, ele consegue gerar um sinal, né, consegue simular, né, como se fosse um retificador em onda completa. Isso se dá por conta dessa resistência aqui de carga aqui, né, muito elevada. Aproveitando essa ideia de uma resistência muito elevada, né? Então, se eu pegar e ligar isso aqui num segundo retificador, né? Então eu consigo simular o efeito de um retificador em onda completa, né? Porque ligando aqui a carga que estava aqui nesse circuito na impedância aqui do amplificador operacional, né? Isso é como se eu tivesse uma impedância infinita, né? E aí, então, os dois semiciclos vão ter a mesma altura, né? Então, na saída aqui do meu retificador, então, eu consigo, então, montar um retificador de onda completa usando esse defeito, ou esse efeito aqui, né, da resistência de carga, mudar aqui a amplitude do meu sinal. Tá? Então, dá para fazer um retificador de onda completa agora, aí sim, né? Usando 2 amplificadores operacionais, né? E dois diodos ligados dessa maneira aqui. Okay? Aí eu mostrei aqui o efeito do circuito de carga aqui, né? Aquele último exemplo que eu mostrei ali para vocês, né? Eu não botei aqui o capacitor aqui, né? Botei só o diodo aqui, o resistor aqui para que a corrente consiga consiga circular aqui pelo diodo, né? E aí usando o amplificador que ora multiplica por -1, ora multiplica por 2 vezes, né? Então a soma dos dois sinais, eu também tenho um retificador em onda completa e vejam aqui eu só utilizei um diodo.
para essa finalidade. Aqui mostrando então o efeito do resistor e do capacitor, tá? Então eu botei um resistor baixo e um capacitor não muito alto, e aí vejam o efeito aqui, né, da descarga aqui do capacitor, função, né, desse ajuste aqui, né, desses dois elementos. É óbvio que se eu aumentar aqui o valor aqui do meu capacitor, essa linha vai ficar mais menos inclinada, né? Mais paralela ao eixo do tempo. E aí mostrando um último exemplo aqui, né? Fazendo a realimentação aqui dos dois com os dois amplificadores operacionais e botando agora então uma relação boa aqui de capacitor e resistor, vejam que a linha aqui ficou uma reta agora, né? E eu posso colocar a carga que eu quiser aqui, e isso não vai afetar a carga do meu capacitor. Tá? Então, e aqui até eu exemplifiquei, não sei se vocês conseguem ver o que está escrito aqui, pessoal. Conseguem enxergar aqui? Pessoal? 100 milivolts, exatamente. Tá? Então, a tensãozinha bem baixinha, tá? Então, mostra que o retificador, ele pode retificar o sinal aqui de um sinal de entrada bem baixinho, né? Que é bem menor do que o 0,7 volts aqui do diodo, né? Que de outra forma eu não conseguiria fazer, né? Utilizando simplesmente o diodo retificador, né? Então eu só consigo retificar um sinal de amplitude bem baixinha aqui, né? Graças então à realimentação aqui feita pelo amplificador operacional. Se não fosse isso, não daria, ok? Então vou deixar aqui como exercícios aí para vocês, né? São 4 exercícios aqui para trabalhar aqui em cima do Tina, tá? Usando esses circuitos aí que eu mostrei para vocês, certo? E aí eu peço também para vocês avaliarem não só com forma de onda senoidal, mas com forma de onda triangular, né? E variando também a frequência para ver se o retificador responde de forma adequada ou não. Ok? Tranquilo? Muito bem. Então, eu vou agora continuar aqui na parte de filtros ativos, tá? Eu vou mostrar aqui, né? Vocês conseguem ver aqui a câmera, né? Ok. Então, falar um pouco a respeito dos filtros ativos aí, tá? Então, começar com o filtro passa baixa de primeira ordem, né? Então, para esse filtro, tá? A construção dele não é a única, tá? Depois eu vou mostrar outras combinações aqui.
é um início aí, vamos dizer assim, tá? É, então eu estou utilizando um amplificador inversor, tá? E em cima da resistência de realimentação, eu acrescento agora, então, um capacitor, né? Então, o efeito do capacitor ali, né, é alterar a impedância, né, entre a saída e a minha entrada na função da frequência que eu aplique aqui no meu circuito. Então, se eu, imaginando né, que eu conheça a frequência de corte desse filtro, né, se eu analisar o comportamento desse amplificador para frequências menores que a frequência de corte do meu amplificador, né, eu vou ver que, vamos dizer assim, o comportamento do ponto de vista assintótico, ou seja, não é o valor real, tá? Mas a tendência do, do amplificador é que esse amplificador tenha, né, para frequências muito baixas, o ganho dele seja basicamente, né, tirar o capacitor aí do circuito, né? Ou seja, o ganho dele então vai ser simplesmente menos R2 sobre R1, ok? Para uma frequência muito elevada, ou muito maior que a frequência de corte, o que vai acontecer? Eu agora tenho o paralelo de dois elementos. E este elemento aqui, ele diminui a resistência, a reatância dele, função da minha frequência. Quanto maior for o F, né, mais baixo vai ser o XC do capacitor. Chegando a um ponto, né, que esse cara aqui vai ser um curto. Ou seja, o ganho desse cara aqui vai se anular, né, lá no infinito, né? Então, para uma frequência maior que a frequência de corte do filtro, né, o comportamento do ganho, então, vai ser menos XC sobre o R1. Tá? Antes era R2 sobre R1 e agora é XC sobre R1. Então, se eu juntar essas duas assíntotas aqui, então, que seria essa curva em azul, né, para o F até o FC, né, até a junção das duas curvas, né, o ganho vai ser R2 sobre R1, ou seja, vai ser uma constante, uma reta. E a partir, então, da frequência de corte, né, o ganho vai ser XC, que varia inversamente com a frequência, dividido por R1, que é uma constante, ou seja, ele vai ser uma linha decaindo, né, ao longo do F, né, e a junção, né, o ponto ali em que as duas curvas se encontram, né, as duas retas se encontram ali, né, é então a minha frequência de corte, é a frequência de corte aqui do meu filtro. Se eu traçar a curva real em cima dessa assíntota, né, eu vou ver que há uma discrepância, né, uma diferença entre este ponto aqui, que é a junção das duas retas, com a minha curva real. Se for, então, um filtro de primeira ordem, a diferença entre esses dois pontos vale 3 dB. Tá? Então, a gente pode medir, né? A gente vai saber ali que a diferença entre um ponto e outro é de 3 dB. Então a curva em azul é a assintótica e a curva preta aqui é a curva real aí do meu amplificador. Com relação à fase, né, do sinal na saída do meu amplificador, né, o ganho é um amplificador inversor, né, então o ganho começa com a fase em 180 graus, né, e por conta desse cara aqui ser um polo na frequência FC, esse sinal vai de menos 180 e vai diminuindo, né, 90 graus, então ele vai de 180 para 90 graus aqui, a defasagem na saída do meu amplificador. E na frequência de corte, né, aqui também tem um ponto característico, né, que é 45 graus de diferença do 180, né? Então seria 180 menos 45 graus.
135 graus, então, naquele ponto ali. Ok? Se for equacionar, então, esse circuito, né, eu vou transformar esse paralelo desses dois elementos aqui numa impedância, né? E aí, então, fica mais fácil de trabalhar, né? Então, o V0, né, vai ser o Z dividido por R1, menos, né, porque é um amplificador inversor, vezes a minha entrada VI. Então, se eu quiser saber a, a função de transferência aí, né, V0 por VI, então vai ser menos o Z sobre R1. Z é quem, né? É o paralelo de R2 com o XC do capacitor. Né? Então, transformando isso em S, né? Então vai ficar aqui o paralelo de R2 e XC é R2 vezes XC sobre R2 mais XC, né? Então vai ser R2 vezes 1 sobre SC mais, dividido, né, por R2 mais 1 sobre SC. E aí, né, por álgebra, né, corta esses dois SC, o Z vai ser R2 sobre R2C mais 1, né? E aí, então, o V0 por VI vai ser o Z, né, essa expressão aqui, dividida por R1, né? Basta, então, botar o R1 aqui na frente, aqui em evidência, né? Ou ainda pegando aqui e isolando o S, né? Então vai ficar R1, R2C mais 1 sobre R2C e na parte de cima tem o R2, então esse R2 cancela com o R2 de baixo, né? Então a expressão vai ficar 1 sobre R1CS mais 1 sobre R2C. Então, a resposta do filtro passa baixa vai ficar sempre do tipo menos, um amplificador inversor, né? Vai ficar sempre com o formato do tipo menos K sobre S mais P. Então, o K aqui, isolando o K aqui, né? Vai ficar 1 sobre R1C e o polo, né? 1 sobre R2C. Tá? Então, esses dois valores característicos aqui, então, desse filtro passa baixa, né? Então eu posso expressar, né, que o V0 por VI vai ser menos K sobre S mais P. Então, para o S muito menor do que P, né, o ganho, né, vai ficar menos K sobre P. Vou substituir aqui, né, o K e o P, né, vai ficar menos R2 por R1, que é o amplificador, né, é a condição do amplificador aqui, né, sem o capacitor. Né? O ganho desse aí vai ficar menos R2 sobre R1. Esse é o efeito quando eu estou bem abaixo da frequência de corte aqui do meu filtro. E para o S muito maior do que a minha frequência de corte, né, o ganho vai ser menos K, né, uma constante dividido por S, e S vai aumentando, né, aumenta o eixo da frequência, ou seja, esse ganho que vai ser vai estar declinando aí ao longo do eixo da frequência. E a frequência de corte, né, então vai ser o P, 1 sobre R2C, dividido por 2π. Né? Daí que vem a expressão, né, que a frequência de corte é 1 sobre 2π R2RC. Né? É a frequência de corte do meu filtro. E aí, se eu for representar, né, a resposta desse amplificador aqui, né, então o ganho vai ser 20 log de R2 por R1, né, eu ganho quando a frequência está abaixo da frequência de corte do filtro, né, e o ângulo, então, começa em 180 graus, porque ele é um amplificador inversor,
e por conta do meu polo, né, ele vai descer 90 graus, então vai de 180, vai para 90 graus. Então, esse é o comportamento assintótico da fase e esse é o comportamento assintótico é, do ganho. Então, se eu quiser exemplificar isso aqui, né, então eu tenho aqui, né, por exemplo, qual que seria a resposta desse filtro passa baixa, né, e qual é a equação, né, que eu tenho para esse sistema aqui. Então, basta usar ali, né, aqueles pontos característicos. O K é 1 sobre R1C, né? R1 é esse cara, o C é 100 nano e o R1 é 1K. Então, se eu for calcular o K, vai dar 10.000. O P é 1 sobre R2C, é a frequência do polo, né? Então, calculando aqui 1 sobre R2C, R2 10K e o C 100 nano, né? O P vai dar 1.000. Então, a equação característica V zero por VI vai ficar 10.000 sobre S mais 1.000. Então, para a frequência muito baixa, né, o ganho é o K sobre o P, né? Então, 10.000 por 1.000, o ganho é 10. A relação entre esses resistores aqui, né, 10K e 1K, a relação é 10. Então, está certinho. O ganho é 10 vezes. A frequência de corte desse filtro é o valor do P dividido por 2π. Então, vai ser 1.000 dividido por 2π, 159 Hz. Tá? E o ganho, né, como eu falei, é menos K sobre P, que é menos R2 por R1, que é igual a menos 10 vezes. Então, se eu for representar, então, o sinal aí, né? Professor, Oi, pode repetir, por favor, a parte do S ali, cálculo do S? desculpe, Pode repetir, por favor, a parte ali do S, para achar a frequência de corte? Sim, a expressão genérica aqui, Vitor, é, esta dedução aqui que eu fiz aqui no início, né? O K vale 1 sobre R1C e o P vale 1 sobre R2C, ok? Certo. Tá. Então, o polinômio aqui, né, a resposta desse sistema, né, vai ser menos K sobre S mais P. Então, o K eu calculei, é 1 sobre R1C. Então, substituindo aqui 10K e 100 nano, né, o K vai dar 10.000. Tranquilo? Sim. Tá. E o P é 1 sobre R2C. Substituindo R2 10K e o C 100 nano, eu cheguei que o P é igual a 1.000. Tá, beleza. E Então, depois? V0 por VI vai ser menos K, 10.000, sobre S mais P, S mais 1.000. Ok? Sim. Bom, para o S muito baixo, para uma frequência muito baixa, o ganho vai ser K sobre P, menos K sobre P. Se tu dividir menos K 10.000 sobre P 1.000, né, o ganho vai dar menos 10. Concorda? Sim. Bom, ó, se tu tirar o capacitor ali, é um amplificador inversor. Qual é a dedução dele? É R2 por R1, né? Que é 10, né? Então chegamos no mesmo resultado. Então, isso está certo. Agora eu tenho que achar qual é a frequência desse cara. Basta pegar o valor de P e dividir por 2π. 1.000 dividido por 2π dá 159 Hz. Entendeu, Vitor? Sim, fechou. É 1 sobre 2π R2C, né? Se tu pegar e escrever isso aqui, tu vai chegar nos mesmos 159 Hz. É um outro jeito de ver, né? Cada um explica de uma maneira, né? Talvez tu tenha visto uma explicação um pouco diferente do que eu estou apresentando, mas, enfim, né? Numericamente, o resultado é esse, né? Tu pega o valor do característico do polo e divide por 2π para achar. Aqui está em ômega, né? Está em radianos aqui e aqui está em hertz. Basta dividir por 2π.
Tranquilo, Vitor? Não, sim, eu tranquilo, só tinha me distraído ali, eu me perdi um Ah, pouco, mas foi, valeu. e aí, então, né, se eu for desenhar, né, o ganho, né, 20 log de 10 dá 20 dB, né, e a frequência em 159 Hz. E a curva de fase, né, indo de 180 para 90 graus. Ok? Se eu for trabalhar com um filtro do tipo passa baixo, também de primeira ordem, tá? E que eu agora estabeleço que eu quero uma frequência de 200 Hz e um ganho de 35 dB, né? Então, como é que eu faço, né, o processo de cálculo? Então, a ideia é a mesma, né? O K vai ser 1 sobre R1C, o P vai ser 1 sobre R2C, o ganho vai ser menos R2 por R1 e a frequência de corte vai ser o P aqui dividido por 2π. Muito bem. Eu estabeleci que o ganho é 35 dB. Então, a relação R2 por R1 vai ser, né, os 35 dB. Como é que a gente transforma dB em vezes? É 10 elevado a 35, né, o ganho que eu estabeleci, dividido por 20, né, porque é o ganho em amplitude. Né? Então, eu vou descobrir que a relação entre R2 e R1 vale 56 vezes, aproximadamente. Né? Então, se eu pegar o R1 igual a 10K, o R2 vai ser 560K. E agora, então, calculando, né, a frequência aqui de corte, né, se eu já conheço os R's, né, o capacitor é simplesmente 1 sobre 2π R2 vezes a frequência de corte, 200 Hz. Então, calculando isso, eu vou chegar, então, que o capacitor vale 1,42 nanofarads. Então, pegando esses valores de R1 10K, R2 560K e o C igual a 1,42 nano, e substituindo aqui no K e no P, né, eu vou achar o K igual a 70.422 radianos por segundo e o P 1.257 radianos por segundo. Então, se eu for substituir isso na equação V0 por VI, né, eu vou ficar aqui V0 por VI é menos 70.422 sobre S mais 1.257. Então, se eu fizer por um F muito pequeno e calcular o ganho, né, 70.422 por 1.257, vocês vão ver que vai dar 56, alguma coisa, né? E se eu tirar o 20 log disso aqui, vai dar os meus 35 dBs ali do ganho. E se eu pegar o 1.257 e dividir por 2π, eu vou chegar então que a minha resposta é 200 Hz. Então, este amplificador aqui com 10K, 560K e 1,42 nano dá esta resposta aqui em frequência, né? O ganho de 35 dB até 200 Hz e depois caindo, né, aqui, né, menos 20 dB por década depois. E o comportamento da fase, né, começando em 180 graus, né, porque ele é um amplificador inversor, e caindo para 90 graus, né, por conta do polo, né, que está aqui na expressão. Então, esse é o comportamento do filtro, né, conforme o projeto ali, né, conforme a especificação do projeto. Né, ok? O filtro passa alto, a ideia é parecida, né? Enquanto que no filtro passa baixo a gente diz que aquele é um circuito integrador também, é um outro jeito de ver, né? Esse aqui seria o circuito, então, derivador, né? Então, um outro jeito de ver também o mesmo circuito. Eu coloco agora um capacitor na entrada aqui do meu amplificador, né? E agora, né, se eu não tivesse esse capacitor, né, o amplificador continuaria sendo, né, um amplificador inversor, né, cujo ganho é menos R2 por R1, né, mas por conta agora de que eu acrescentei um capacitor ali, né, a análise em frequência dele agora, então a gente tem que observar dois pontos característicos, né,
que são o antes da frequência de corte ou depois da frequência de corte, né? Então, para uma frequência, um F, uma frequência menor que a frequência de corte do filtro, né? O que vai acontecer? A reatância aqui, né, o XC aqui do capacitor é maior do que, se sobressai aqui ao valor do R1, né? Então, o ganho desse circuito vai ser menos R2 dividido pelo XC aqui, né? Assintoticamente falando, né? Para uma frequência muito maior que a frequência de corte, o capacitor tende a ser um curto-circuito, então ele some daqui, né? E o ganho, então, vai ficar menos R2 por R1, vai ficar constante agora. Então, se a gente for juntar essas duas curvas assintóticas, uma que começa a aumentar e a outra que se estabiliza nesta relação, né? Então eu vou ter uma curva, né, um conjunto de duas retas que se encontram num ponto, né, que é a frequência aqui de corte do meu filtro. Da mesma forma, né, a diferença entre a assíntota e a curva real, né, esse ponto que está aqui, né, marcado, vale então menos 3 dB. Se a gente for olhar lá no simulador, a gente vai observar exatamente esse ponto aqui. E esse ponto, então, filtro agora passa alta de primeira ordem, né? Começa com uma fase de menos 90 graus, né? E por conta, então, deste zero e esse polo que vão aparecer nessa função, né? Ele vai então, assintoticamente, né, tender ali a menos 180 graus. Tá? O zero começa, como ele é inversor, né, a fase dele seria menos 180 graus, mas por conta do zero na origem, né, ele acrescenta 90 graus, então ele começa defasando o sinal menos 90 graus. E aí depois, quando o sinal começa, a frequência começa a crescer, né? Então o polo começa a dominar aqui, né? E aí então ele sai de menos 90 e vai então para menos 180 graus. Então, se eu vou calcular então esse filtro, né? Então ficaria equação parecida, né? O V0 vai ser menos R2 sobre Z vezes o VI, né? Ou, né, a minha função de transferência ali, o V0 por VI, né, vai ser menos R2 sobre Z. E o Z, né, a associação séria agora do capacitor e do meu resistor. Né? Então, o Z vai ser R1 mais o XC, né? Então, transformando isso em S, o Z vai ser R1 mais 1 sobre SC, né? Ou SR1C mais 1 sobre SC. Tá? Esse é o Z de S. Se eu for, então, calcular aqui o V0 por VI, né, eu vou chegar, então, que a expressão vai ficar SR2C sobre SR1C mais 1, né? E aí, então, isolando o S aí, né? E transformando, então, a expressão V0 por VI em menos KS sobre S mais P, eu vou chegar à conclusão que o K, então, vai ser o R2 pelo R1, né? Os Cs vão se cancelar. E o P, né, que é o polo ali do circuito, né, vai ficar 1 sobre R1C. E aí a frequência de corte desse filtro vai ser o P dividido por 2π para eu ter a conversão em Hertz. Né? Ok? Então, olhando aí para essa expressão, né, V0 por VI é menos KS sobre S mais P, né, com uma frequência muito baixa, né, o S muito menor do que a frequência do corte ali, né, então o ganho, né, vai ser menos KS, K sobre P, S, né, ou seja, é um ganho que está aumentando com a frequência. E para S muito maior do que o P, né? Então cancela-se ali o S de cima com o S de baixo, né? E o ganho então fica só K, né? Vira uma constante. Ou seja, né?
o filtro depois da frequência de corte é constante e antes da frequência de corte é uma função crescente. E a fase de menos 90 para menos 180 graus. E a frequência de corte, então, é o valor do P, né, dividido por 2π. Então, exemplo, né, se eu tivesse esse circuitinho aqui, né, um amplificador inversor com, então, o resistor de entrada de 22K, o capacitor de 470 nano e o resistor na saída de 470K, então o K vai ser R2 por R1, né? Então vai dar 21,4. O P vai ser 1 sobre R1 vezes o C, vai dar 96,7 radianos por segundo. Né? Então, a equação na saída aqui do V0 por VI, né, vai ser 21,4 S sobre S mais 96. Então, se vocês fizerem uma frequência, desculpe, e aí então calculando aqui a frequência de corte, né, pegando o valor de P e dividindo por 2π, eu vou verificar que isso aqui vai dar. Opa, aqui passei um ponto. Vai dar 96,7 dividido por 6,28. Dá 15,3 15,3 Hz. O ganho K, então, é o próprio 21,4, que é a relação, né, de 470 dividido por 22 quiloohms. Então, se eu for traçar, né, a curva característica, né, então, para a frequência acima da frequência de 15,3 Hz, então o ganho vai dar 20 log de 21,4, vai dar 26,6 dB, e a resposta, né, a fase, então, do sinal começa em menos 90 e vai assintoticamente para 180 graus, né, e no ponto aqui, né, de 15,9 Hz, ele vai ser menos 90, menos 45, né, menos 135 graus. Este é o ponto aqui. E a diferença da curva real para a assintótica, né, esse ponto vai ser, então, 26,6 dB, né, 3 dB abaixo, então vai dar 23,6 dB, né, a curva real. Ok? E um último exemplo para não estender muito aí a discussão aí, tá? Vamos projetar um filtro, né, de passa alta de primeira ordem com frequência de corte de 20 Hz e ganho de 30 dB. E achar a expressão, né? Então, V0 por VI. Então, o ganho, né, vai ser o R2 pelo R1 e o polo, né, vai ser 1 sobre R1C, que é essa frequência de 20 Hz que eu quero. Só que aqui está em ômega, né? E aqui está em Hertz. Só tem que ter esse cuidado. O ganho está expresso em dB, então eu tenho que fazer a conta de vezes, né? Então fica aqui R2 por R1 vai ficar 10 elevado a 30 sobre 20. Então vai dar 31,6 a relação entre um e outro. Chuto um deles, né? O R1, 10K. E aí o R2 seria 316K, né? Só como 316 não é comercial, aqui eu já atribuí um valor comercial, botei aqui então 330K. Agora eu vou calcular o capacitor, né? Se eu substituir aqui por o R1 10K, né? Eu vou achar que o capacitor seria 796 nanofarad.
também não é um valor comercial. Então, aproximando de um valor comercial, 820 nanofarads, né, para esse filtro. Então, eu vou calcular o ganho, né? Então, o ganho deveria ser 31,6, mas como eu escolhi essa relação aqui dos resistores, então o ganho ficou, arredondou ali, né, para 33 vezes. E o polo, né, a frequência aqui que deveria ser de 20 Hz, né, por conta daqui do arredondamento aqui do capacitor, né, o polo ficou em 122 radianos, e aí então dividindo isso por 2π, deu 19,4 Hz. Então essa aproximação aqui não afetou muito a frequência, né? Era para ser 20 Hz, ficou 19,4. Tá, tá bem próximo, né? Tá bom essa aproximação. Então o ganho aqui, né, V0 por VI, né, vai ser, faltou aqui o sinalzinho, menos 33S sobre S mais 122, então fazendo a relação aqui né, calculando ali o ganho, né, antes e depois da frequência de corte, né, o ganho vai ser então 20 log de 33, né, que é aproximadamente 30 dB. Né, e a fase, então, assintoticamente indo de menos 90 para menos 180 graus. Como é que fica o circuito? Um resistor 10K, de 820 nano, e um resistor de 330K. E aí a resposta, né, em 19,4 Hz, é a frequência de corte aqui do meu filtro. Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo, senhor. Então eu vou fazer aqui, ó, só para encerrar, vou fazer uma simulaçãozinha aqui no Tina, tá? Vocês conseguem ver o Tina aí, pessoal? Sim. Ok. Então eu vou pegar aqui um amplificador operacional. Que tipo? Vou escolher aqui, pode ser o que a gente tem usado, o Micro A741, pode ser qualquer um dos outros também. Já aproveito aqui para desenhar, para alimentar os circuitos. Vou ligar aqui. Alimentação, o sinalzinho do positivo aqui, a outra é a fonte negativa. Vou botar aqui a tensão de alimentação usual, 12 volts. A entrada não inversora vai no terra e a entrada inversora, então eu vou colocar então o fio passa alta, né? Saída no resistor. Vou botar aqui um gerador na entrada, né? Vou botar a sonda na saída aqui do meu filtro. Agora eu vou botar os valores aqui, né? 10K.
820 nano e 330K. Agora, então, eu vou fazer a análise AC, ó, pessoal. E AC transfer. Vou colocar aqui que eu quero uma frequência de 1 Hz a 1 MHz. E está aqui, então, a resposta do filtro. Ok? Vejam, ó, pessoal, na frequência superior aqui, tá? Isso aqui não é por conta do projeto, isso é por conta da característica do amplificador operacional. A partir de 10 kHz, ele já não consegue manter o ganho em 30 dB, por conta do polo dominante, né? É a característica aqui do meu amplificador operacional. Então, se a gente botar aqui um obstáculo aqui, né, e olhar só para trás, né, não olhar do 10 kHz para frente, mas olhar do 10 kHz para trás, vocês vão ver, então, que essa curva que a gente fez assintótica aqui, né, que é esta aqui, está muito parecida com o modelo teórico. Né? E a fase, né, começando em menos 90 graus ali, né, e indo até menos 180 graus, ou seja, a fase também está respondendo dentro do esperado. Se a gente clicar aqui em cima da curva, ó, vocês conseguem ver o resultado aqui, pessoal? Sim, os valores XY. Ali dá 30,36 dB, né? O projeto a gente calculou para 30 dB, né? Então deu bem parecido, né? E se eu puxar aqui, né, e for procurar onde é que a curva anda 3 dB abaixo, então seria 27,3, né? 27,3 estaria aqui assim, aproximadamente. Qual é o valor de frequência atingido aqui, né? 19,8 Hz, tá, pessoal? Está bem próximo, né? 19,4 daquilo que a gente calculou, tá? Então, a resposta do filtro está bem dentro do esperado aí, pro resultado que a gente queria, ok? Beleza. Muito bem. Então, por hoje eu vou ficar aqui, tá? Na aula que vem a gente continua aí continuamos aí com a parte de filtros. Tá certo? Beleza, professor. Valeu, boa noite. Feito, boa noite.